Olá, bom dia para você! Bendito seja o nome de Deus pelos nossos estudos que não têm sido fáceis, mas tem sido possível trabalhar com nosso Deus e o Senhor Deus trabalhando através do Espírito Santo para fazer-nos entender aquilo que precisamos entender nesta hora. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso assunto de hoje é o mais difícil de todos, porém o mais necessário. Será ele a pedra de toque, a principal razão pela qual Satanás vai nos incomodar nesses últimos dias. Vamos orar então? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, nos abençoe, nos dê o Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, retira qualquer poder que possa atrapalhar, Pai Santo, esse estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Nosso assunto de hoje vai falar sobre um dos aspectos mais sérios da história humana. Para onde vão as pessoas quando elas morrem? É o homem imortal? Já no início da história humana, Satanás começou seus esforços para enganar a nossa raça. Aquele que iniciou a rebelião no céu desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina, e este fato era um testemunho constante contra a alegação em que ele insistia no céu de que a lei de Deus era opressiva e se opunha ao bem-estar de suas criaturas. E mais, despertou-lhe a inveja em Satanás ao olhar ele o belo lar que Deus tinha preparado para o inocente casal. Decidiu-se causar a sua queda, a fim de que, tendo se separado de Deus e trazido sob o seu poder, pudesse obter posse da terra e aqui estabelecer o seu reino em oposição ao do Altíssimo. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter e teria sido repelido rapidamente, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra esse perigoso adversário. Ele, porém, operou na treva, ocultando seu propósito para que de forma mais eficaz pudesse realizar o seu objetivo. Empregando como seu intermediário a serpente, então como criatura de fascinante aspecto que era, dirigiu-se a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Se Eva se tivesse evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus enganos. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus e, ao invés de obedecerem aos mandados divinos, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Gênesis 3, de 2-5. A serpente declarou que se tornariam como Deus, possuindo maior sabedoria que antes e sendo capazes de uma condição mais elevada de existência. Eva cedeu a essa tentação e, por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente de que Deus não queria dizer o que tinha falado.
Então desconfiaram de seu Criador, imaginaram que ele lhes havia restringido a liberdade e que poderia obter grande sabedoria e exaltação por transgredir sua lei. Irmãos, tem sido essa a fala de uma série de pessoas achando que por transgredir as coisas de Deus poderiam então chegar numa posição melhor. Para que eu preciso de lei? Eu estou tão bem assim? Ou olha que coisa séria. Eu vou ler um pedaço do grande conflito para você. Mas como compreendeu Adão depois de seu pecado o sentido das palavras no dia em que dela comerdes certamente morrerás? Achou que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência? Observe essa parte aqui, que eu não sabia, só aprendi lendo isso aqui. Olhe bem. Nesse caso, haveria, na verdade, grande bem a ganhar pela transgressão, e Satanás se demonstraria um benfeitor da raça. Mas Adão não achou ser este o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como pena de seu pecado, o homem voltaria à terra de onde tinha sido tirado. És pó e ao pó te tornarás. Gênesis 3,16. As palavras de Satanás, se abrirão os vossos olhos, mostraram-se verdadeiras apenas nesse sentido. Qual sentido? Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, seus olhos se abriram para discernirem a sua loucura, conheceram o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. Você compreendeu o que foi que Satanás fez? Vão se abrir os vossos olhos. Satanás sempre fala um pouco de verdade misturado com a mentira. E eu vou te dizer uma coisa, 100% é 100%, agora 99% certo e um pouco de errado é 100% errado. Eu quero que você imagine isso, porque o fim não vai dar o mesmo. No meio do Éden, crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a ter livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Mas quando pecou, foi impedido da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e em pó te tornarás, indica completa extinção da vida. Você precisa pensar sobre isso. A imortalidade, prometida ao homem sob condição de obediência, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía, e não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, Romanos 5,12 e 2 Timóteo 1,10. E unicamente por meio de Cristo pode a imortalidade ser obtida. Disse Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. São João 3,16. Todo homem pode alcançar a posse daquela inapreciável bênção se satisfazer as condições. Todos os que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, receberão vida eterna. Romanos 2,7. Peraí, mas Maísa, você pode perguntar, eu ouvi a vida toda alguém dizendo que a alma é imortal. Ei, você hoje está aprendendo o que a Bíblia diz, não o que você ouviu dizer. Presta atenção, que coisa séria. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Se assuste, mas essa é a verdade. Quem primeiro falou isso, que a alma é imortal, foi o diabo. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, que está escrito em Ezequiel 18:20, é dada a significação. A alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Olha isso aqui. As pessoas dizem isso. Deus diz claramente na Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. As pessoas entendem o quê? A alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos senão nos admirar que tanta gente acredita, tantos homens que acreditam nessas palavras de Satanás. Você já parou para pensar nisso? E incrédulos com respeito às palavras de Deus. Eles acreditam no que o diabo fala, mas não acreditam no que Deus fala.
houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a sua queda, e teria ele vivido para sempre, sendo assim imortalizado o pecado. Querubins e uma espada chamejante, porém, guardavam o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. E a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Mas depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade inerente do homem. E tendo induzido o povo a receber esse erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador viveria em estado de eterna miséria. Agora, o príncipe das trevas, operando por meio de seus agentes, representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e faz com que sempre sintam a sua ira, e que enquanto sofram angústia indizível e que se contorcem nas chamas eternas, seu Criador para eles olha com satisfação. Olha que coisa mais louca essa doutrina do inferno, e irmão e irmã que está me ouvindo. É uma das doutrinas mais satânicas que existe. Quer dizer que tem um Deus no céu que daqui uns dias vai ficar olhando pessoas no inferno, que já tem olhado agora, porque diz que tem um monte de gente no inferno. E ele de lá de cima olha aquelas pessoas queimando sem parar, sem parar. Imagine isso. Quem inventou isso? Assim o príncipe dos demônios reveste com seus próprios atributos ao Criador e benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica e Deus é amor. E tudo quanto criou era puro, santo e formoso, até o pecado ser introduzido pelo primeiro grande rebelde. Satanás mesmo é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói. E se o pode fazer, ao se ter assenhorado de sua vítima, exulta na ruína que efetuou. Se lhe fosse permitido, colheria o gênero humano todo em sua rede. Não fosse a interposição do poder divino, nem um filho ou filha de Adão escaparia. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Quem é Satanás? Satanás é isso, tá? Satanás está procurando vencer. De que maneira? Observe isso aqui. Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador e levando-os a duvidar da sabedoria de seu governo e da justiça de suas leis. Satanás e seus emissários representam a Deus como sendo mesmo muito pior do que eles, a fim de justificar sua própria malignidade e rebelião. O grande enganador esforça-se por transferir sua própria horrível crueldade de caráter para nosso Pai Celestial, a fim de fazer-se parecer como alguém grandemente lesado pela sua expulsão do céu, visto não haver desejado sujeitar-se a um governador tão injusto. Apresenta perante o mundo a liberdade que este pode ter sob seu domínio suave, em contraste com a servidão imposta pelos severos decretos de Jeová. Dessa maneira, consegue desviar as pessoas de sua fidelidade a Deus. O que Satanás tenta fazer? Primeiro, ele luta para tentar nos enganar igual enganou Adão e Eva. Depois, ele diz, comigo é mais fácil. Fica comigo, não fica com esse Deus. Comigo é mais simples conseguir viver. Pode imaginar isso? Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia, mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre aqui, sofrerão tortura enquanto Deus existir. Pode imaginar isso? Contudo, essa doutrina tem sido largamente ensinada e ainda se acha incorporada em muitos credos da cristandade. Disse ilustrado doutor em teologia, à vista dos tormentos do inferno, exaltará para sempre a felicidade dos santos. Que horror! Quando vêm os outros que são da mesma natureza e nascidos sob as mesmas circunstâncias, mergulhadas em tal desgraça, e a eles distinguidos de tal maneira, isso os fará sentir quão felizes são. Irmãos, que absurdo! Outro ainda falou o seguinte, outro empregou essas palavras, enquanto o decreto da condenação está sendo eternamente executado sobre os vasos da ira, o fumo do seu tormento estará sempre e sempre a acender à vista dos vasos de misericórdia, que em vez de se compadecerem daquelas miseráveis criaturas dirão, amém, aleluia, louvor ao Senhor. Irmãos, onde nas páginas da palavra de Deus se encontra tal ensino? Perderão os remidos no céu todo sentimento de piedade e compaixão, e mesmo os sentimentos comuns de humanidade? Devem tais sentimentos ser trocados pela indiferença do estoico, da crueldade do selvagem? Não, absolutamente não. Não é esse ensino do livro de Deus. Os que apresentam as opiniões expressas nas
citações acima podem ser homens ilustrados e mesmo sinceros, mas estão iludidos pelos sofismas de Satanás. Este os leva a interpretar mal terminantes expressões das Escrituras, dando à linguagem a coloração da amargura e malignidade que a ele pertence, mas não pertence ao Criador. Olha o que Jesus diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreríeis? Ezequiel 33:11. Imagina, irmãos, imagine você que sabe que Jesus deu a vida para salvar alguém, como se alegraria o Criador do universo em ver alguém queimando eternamente no fogo? Isso é uma coisa maluca. Que ganharia Deus se admitíssemos que ele se deleita em testemunhar incessantes torturas, que se alegra com os gemidos, gritos e imprecações das sofredoras criaturas por ele retidas na chama do inferno? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Insiste-se em que a aplicação de intermédio sofrimento aos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado, como a um mal ruinoso à paz e à ordem do universo. Terrível blasfêmia. Como se o ódio de Deus ao pecado seja a razão por que este se perpetua. Pois, segundo os ensinos desses teólogos, a contínua tortura sem esperança de misericórdia enlouquece suas infelizes vítimas, e ao derramarem elas sua cólera em maldições e blasfêmias, estão para sempre aumentando sua carga de crimes. A glória de Deus não é encarecida, perpetuando-se dessa maneira o pecado em constante aumento através de eras sem fim. Está além do poder do espírito humano avaliar o mal que tem sido feito pelas heresias do tormento eterno. É uma heresia a questão do inferno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade e abundante de misericórdia, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Essa doutrina do inferno entrou dentro da igreja. Ela não nasceu na Bíblia. Ao considerarmos em que cores falsas Satanás esboçou o caráter de Deus, surpreendemos-nos de que nosso misericordioso Criador seja receado, temido e mesmo odiado. Olha, com esse assunto de inferno, é óbvio que um monte de gente acaba temendo o nosso Deus ao invés de amá-lo. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos dos púlpitos são espalhadas pelo mundo, tem feito milhares e mesmo milhões de céticos e incrédulos. Eu preciso te contar uma coisa. Eu estive na Holanda, tentando dar estudo bíblico ali, dei alguns estudos bíblicos na Holanda, e eu me lembro que algumas pessoas para quem nós demos estudos bíblicos lá, porque é um país ateu, ao me ouvirem com muita educação, disseram o seguinte: irmã Maísa, como que eu vou crer num Deus que é tão mau? E eu fui perguntar por que eles achavam que Deus era mau. E a razão deles foi que a igreja tinha matado muita gente durante a época da Inquisição, durante a época da Idade Média, e que existia um inferno. Eles diziam: como pode? Eu não posso crer num Deus assim. Você entende que estas loucuras ou estas misérias dentro da igreja faz as pessoas desacreditarem de nosso Deus? A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz todas as nações beberem. Apocalipse 14, 8 e 17, 2. Que ministros de Cristo hajam aceito essa heresia e tenham proclamado do púlpito sagrado é na verdade um mistério. Eles a receberam de Roma, assim como receberam o falso sábado. É verdade que tem sido ensinado por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre tal assunto não lhes chegou como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandece em seu tempo. Nós o somos pela que brilha agora nessa época. Hoje nós temos uma luz maior. Se nos desviamos dos testemunhos da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre a Babilônia. Estamos a beber do vinho de suas abominações. Numerosa classe para a qual a doutrina do inferno eterno é revoltante é levada ao erro oposto. Presta atenção qual. Veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão e não podem crer que ele destine suas criaturas aos fogos de um inferno eternamente a arder. Crendo, porém, ser a alma de natureza imortal, não percebem outra alternativa senão concluir que toda a humanidade se salvará por fim. Como assim? Muitos consideram as ameaças da Bíblia como sendo meramente destinadas a amedrontar os homens para a obediência e não
para se cumprirem literalmente. Assim o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatendendo aos preceitos de Deus e, não obstante, esperar ser, no final, recebido em seu favor. Essa doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas passando por alto a sua justiça, agrada ao coração carnal e torna audazes os ímpios em sua iniquidade. A fim de mostrar como os crentes na salvação universal torcem as Escrituras, para sustentarem seus dogmas destruidores de almas, basta citar suas próprias declarações. Nos funerais de um jovem irreligioso, que tivera morte instantânea em um desastre, um ministro universalista escolheu como texto a declaração das Escrituras relativa a Davi. Olha o que dizia lá. Já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto, segundo Samuel 13:39. Sou frequentemente interrogado, disse o orador, sobre qual será a sorte dos que deixam o mundo em pecado que morrem. Talvez em estado de embriaguez, morrem sem ter lavado das manchas escarlates do crime as suas vestes, ou como se esse jovem sucumbiu nunca tendo feito qualquer profissão ou gozado experiência religiosa. Estamos contentes com as Escrituras. Sua resposta resolverá o terrível problema. Amon era muitíssimo pecador. Ele não estava arrependido. Fizeram-no embriagar-se e, estando em estado de embriaguez, foi morto. Davi era profeta de Deus. Ele deveria saber se iria mal ou bem com o Amon no mundo vindouro. Quais foram as expressões do seu coração? Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Presta atenção, que loucura, isso foi dito no enterro de alguém. Agora presta atenção no resto. E qual é a inferência a fazer-se desta linguagem? Não é que o sofrimento intérmino não fazia parte de sua crença religiosa? Assim o conhecemos. E aqui descobrimos um argumento triunfante em apoio da mais agradável, mais iluminada, mais benévola hipótese da pureza e paz universal e final. Consolou-se vendo que o filho estava morto. E por que isso? Porque pelos olhos da profecia podia vislumbrar o glorioso futuro e ver aquele filho afastado, para longe de toda tentação, livre de todo cativeiro, purificado das corrupções do pecado e depois de se haver tornado suficientemente santo e esclarecido, admitido nas assembleias dos espíritos elevados e jubilosos. Seu único conforto era que, se sendo removido do presente estado de pecado e sofrimento, seu amado filho fora para o lugar mais elevado, bafejo do Espírito Santo cairia sobre a sua alma entenebrecida e em que seu espírito se desdobraria à sabedoria do céu e aos suaves transportes do amor imortal. E assim se prepararia com a natureza santificada para gozar o repouso na companhia da herança celestial. Nesse sentido, é que desejamos ser compreendidos como crentes que somos, de que a salvação no céu não depende de coisa alguma que possamos fazer na terra. É isso que eles dizem. Nem da mudança de coração feita presentemente, nem da crença atual, nem de uma profissão religiosa. E ainda esse ministro de Cristo reitera tal falsidade proferida pela serpente lá no Éden, dizendo: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele declara que o mais vil pecador, o assassino, o ladrão, o adúltero, estarão depois da morte preparados para entrar na bem-aventurança eterna. E de onde tira ele, esse adulterado texto das Escrituras, essas conclusões? De uma simples sentença que exprime a submissão de Davi aos desígnios da providência. Ele tinha saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Tendo-se o pungimento desta dor abrandado pelo tempo, seus pensamentos volveram do filho morto para o vivo, o qual se exilara pelo medo do justo castigo de seu crime. E esta é a prova de que o incestuoso e bêbado Amon foi à sua morte imediatamente transportado para as bem-aventuradas habitações, a fim de ser ali purificado e preparado para a companhia dos anjos sem pecado. Fábula aprazível, por certo, muito apropriada para satisfazer o coração carnal. Essa é a própria doutrina de Satanás e ela realiza sua obra eficazmente. Deveríamos surpreender-nos de que com tal instrução prevaleça a impiedade, porque se as pessoas pensam, como acabamos de ver, que alguém diz no enterro, né? Que uma pessoa, mesmo tendo vivido uma vida toda devassa, vai conseguir permanecer no céu, é óbvio que as pessoas falam: eu vou viver o que eu quiser, eu vou morrer, para mim é lucro, porque eu vou viver no céu agora.
Agora veja o que o Senhor Deus diz a respeito disso. O caminho seguido por esse falso ensinador ilustra o de muitos outros. Umas poucas palavras das Escrituras são separadas do contexto, o qual em muitos casos mostraria ser o seu sentido exatamente o contrário da interpretação desta. E tais passagens desconexas são pervertidas e usadas em prova da doutrina que não tem fundamento na palavra de Deus. O testemunho citado como prova de que o bêbado Amon está no céu é uma simples conjectura, contraditada terminantemente pela declaração expressa e positiva das Escrituras de que nenhum bêbado entrará no reino dos céus. Isso está escrito em 1 Coríntios 6,10. Assim é que os que duvidam e os descrentes mudam a verdade em mentira, e multidões têm sido enganadas por esses sofismas e embaladas para adormecerem no berço de uma segurança fatal. Isso é muito sério. Uma pessoa que lê um texto bíblico, faz dele um sermão, sem ler os outros que dizem exatamente o contrário, é óbvio que possa passar para o mundo toda essa informação, essa quantidade de informações que o Senhor Deus jamais diria. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora do falecimento, bem poderíamos então anelar a morte em lugar da vida. Por essa crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência. Quando dominados pelas dificuldades, perplexidades e desapontamento, parece coisa fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos de um mundo eterno. Entende a seriedade disso? Deus deu em sua palavra prova decisiva de que punirá os transgressores de sua lei. Os que se lisonjeiam de que ele é muito misericordioso para exercer justiça contra o pecador, apenas têm de olhar para a cruz do Calvário. A morte do Imaculado Filho de Deus testifica que o salário do pecado é o quê? É a morte, que todas as violações da lei de Deus devem receber sua justa paga. Cristo não tinha pecado. Se fez pecado pelo homem, arrostou a culpa pela transgressão, sendo-lhe ocultado o rosto do Pai, até que lhe quebrantar o coração e desfazer a vida. Todo esse sacrifício foi feito a fim de que pecadores possam ser remidos. De nenhum outro modo conseguiria o homem livrar-se da pena do pecado. E toda alma que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a tal preço, deve levar em si própria a culpa e o castigo da transgressão. Deixa eu comentar uma coisa com você. Raciocina comigo. Se a pessoa permanece viva depois que morre e tem a chance de se salvar por pagar os seus pecados ou no purgatório ou em qualquer outro lugar, para que Jesus? Por que Jesus precisou essa morte ignominiosa se o homem consegue fazer por si mesmo o que a gente diz que é Jesus que faz? Para raciocinar. Para pensar. Por que isso é uma coisa absurda, que um ser humano pagaria a culpa sofrendo? Então o sofrimento é que faz a gente pagar a culpa? Consideremos o que a Bíblia ensina, ainda concernente aos ímpios e impenitentes, os quais os universalistas colocam no céu como anjos santos e felizes. Olhe bem, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Essa promessa é apenas para os que têm sede. A pessoa alguma, a não ser os que sentem sua necessidade de água da vida e a procuram, seja qual for o preço, será ela provida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Aqui também se especificam condições. A fim de herdar todas as coisas, devemos resistir ao pecado e vencê-lo, porque diz, ao que vencer. O Senhor declara pelo profeta Isaías o seguinte: dizei ao justo que bem lhe irá. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Isaías 31:10 e 11. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele, mas ao ímpio não irá bem. Eclesiastes 11:11. Eclesiastes 8, 12 e 13. E Paulo testifica que o pecador está entesourando para si ira no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Romanos 2, 6 e 9.
Nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora quem? Os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 14 e 15. Deus deu aos homens uma revelação de seu caráter e de seu método de tratar com o pecado. Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Todos os ímpios serão destruídos. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todos perecerão. Salmo 45, 20 e 37 e 38. O que você entende por destruído? Destruído é continuar vivo? Pare para pensar. O poder e a autoridade do governo divino serão empregados para abater a rebelião. Contudo, todas as manifestações de justiça retribuidora serão perfeitamente coerentes com o caráter de Deus como um ser misericordioso, longânimo e benévolo. Deus não força a vontade ou juízo de ninguém, não tem prazer na obediência servil. Deseja que todas as criaturas de suas mãos o amem porque ele é digno de amor. Quer que lhe obedeçam porque reconhecem inteligentemente sua sabedoria, sua justiça e sua benevolência. E todos os que possuem concepção justa dessas qualidades amá-lo-ão porque são atraídos para ele e lhes admiram os atributos. Os princípios de bondade, misericórdia e amor, ensinados e exemplificados por Jesus Cristo, são um transundo da vontade e caráter de Deus. Cristo declarou que ele nada ensinava a não ser o que recebera do Pai. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com os preceitos do Salvador. Amai vossos inimigos. Deus executa justiça sobre os ímpios, para o bem do universo e mesmo daqueles sobre quem seus juízos são aplicados. Ele os faria ditosos, se pudesse fazer de acordo com as leis do seu governo e a justiça do seu caráter. Cerca-os de manifestações de seu amor, confere-lhes conhecimento de sua lei, acompanha-os com o oferecimento de sua misericórdia. Eles, porém, lhes desprezam o amor, anulam a lei, rejeitam a misericórdia e, ao mesmo tempo em que constantemente recebem seus dons, desonram o doador da vida. Odeiam a Deus porque sabem que ele aborrece os seus pecados. O Senhor suporta a sua perversidade, mas virá finalmente a hora decisiva, em que se deve decidir o seu destino. Acorrentará ele então esses rebeldes ao seu lado, forçá-los a fazerem a sua vontade? Você imagina, os seres humanos estão lutando. Eu preciso falar isso para você. Seres humanos estão lutando, machucando, magoando uns aos outros, fazendo sofrer aqui na terra, e Deus tem tido misericórdia. Então vai chegar a hora que o Senhor Deus vai dizer: de agora em diante eu passo a ser mal. Eu vou colocar vocês todos amarrados aqui dentro de um fogo ardeiro e eu vou passar a eternidade toda vendo. Ainda vou levar meus filhos a fazerem isso também, que eles vão ficar enxergando isso no céu. Os que escolherem a Satanás como chefe e por seu poder têm sido dirigidos e não estão preparados para comparecer à presença de Deus, o orgulho, o engano, a licenciosidade e a crueldade fixaram-se em seu caráter. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? Você acha que essas pessoas iam ser felizes? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A humildade não satisfará o conceito de si mesmo ao orgulhoso. A pureza não é aceitável ao corrupto. O amor abnegado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de gozo poderia oferecer o céu para aqueles que se acham totalmente absortos nos interesses terrenos e egoístas? Pare para pensar sobre isso. Como que Deus pode unir dois grupos que não se dão, que não se gostam, que não querem viver juntos? Isso é muito sério. Nós temos que pensar sobre isso. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Deus não pode levar para o céu quem não quer viver a maneira como ele vive. Mas o Senhor Deus também não os deixará queimar para sempre num certo local. As pessoas vão sofrendo de tal maneira que o Senhor Deus vai precisar, a vida só vem de Deus. Um dia o Senhor Deus vai precisar retirar a vida, dizer: eu não posso deixar vocês continuarem vivendo, porque vocês só se matam, só se machucam, e um dia ele vai ter um prazo para que isso acabe. Observe o que vamos ler agora.
Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando em honra de Deus e do Cordeiro, uma arrebatadora música em acordes melodiosos e fluindo da face daquele a que se assenta sobre o trono, uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Sim, poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus e à verdade e à santidade unir-se a essa multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Pare para pensar. Você acha que essas pessoas iam achar maravilhoso? Elas não querem ir para a igreja, não querem saber de Deus, não querem fazer o certo, mas quando chegar no céu vão viver com pessoas que querem fazer esse certo. É assim? Não obstantemente. Olhe bem, poderiam suportar a glória do Cordeiro? De jeito nenhum, absolutamente. Anos de graça lhes foram concedidos a fim de que pudessem formar um caráter para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. Pureza, santidade e paz dali lhes seria uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor sobre eles. Almejariam fugir daquele santo lugar, receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericórdia da parte de Deus. Olha que coisa interessante. Eles mesmos não vão querer ficar. Se eles não querem agora, por que vão querer depois? Para pensar. Deus está dando um tempo para que haja essa mudança. Deus está dando um prazo, são 6.000 anos que Deus está lutando com a humanidade. Quem não quiser não vai poder viver no céu. Deus não força ninguém. Semelhantes às águas do dilúvio, os fogos do grande dia declaram o veredito divino de que os ímpios são incorrigíveis. Não se sentem dispostos a submeter-se à autoridade divina. Sua vontade foi exercitada na revolta. E ao terminar a vida, é demasiado tarde para fazerem voltar o curso de seus pensamentos em direção oposta. Tarde demais para volverem da transgressão à obediência, do amor ao ódio. Poupando a vida do assassino Caim, Deus deu ao mundo um exemplo do resultado que adviria de permitir que o pecador vivesse para continuar o caminho da desenfreada iniquidade. Pela influência do ensino e exemplo de Caim, multidões de seus descendentes foram levados ao pecado, até que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 5 e 11. Em misericórdia para com o mundo, Deus suprimiu seus ímpios habitantes no tempo de Noé. Em misericórdia destruiu os corruptos habitantes de Sodoma, mediante o poder enganador de Satanás. Os praticantes da iniquidade obtêm simpatia e admiração e estão assim constantemente levando outros à rebeldia. Assim foi ao tempo de Caim, de Noé, ao tempo de Abraão e Ló. Ainda assim é no nosso tempo. É em misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitam a sua graça. O salário do pecado é o quê? Responda para mim, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Ao passo que a vida e a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés declarou a Israel, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. A morte a que se faz referência nessas passagens não é a que foi pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre a pena de sua transgressão. É a segunda morte. É a segunda morte que se põe em contraste com a vida eterna. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro. E pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Atos 24:15. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes que ressuscitam. Qual é? Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Peraí, para um pouquinho. Esse texto de João 5, 28 e 29 diz claramente os que estavam aonde quando vão ouvir.
estão no sepulcro. Você está entendendo isso? Não diz que eles estavam no inferno, não diz que eles estavam no céu, não diz que eles estavam no limbo, não diz que eles estavam em qualquer outro canto. Os que forem tidos por digno da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6. Os que, porém, não alcançaram o perdão, não quiseram, mediante o arrependimento e a fé, devem receber a pena da transgressão. O salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Sofrem castigo que varia em duração à intensidade, segundo as suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Visto ser impossível para Deus, de modo coerente com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados, Deus não nos salva em nossos pecados, Ele nos salva de nossos pecados. Ele o despoja da existência que perdeu por suas transgressões e da qual se mostrou indigno. Diz um escritor inspirado, presta atenção para você poder entender. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. E outro declara, e serão como se nunca tivessem sido. Salmo 37:10 e Obadias 16. Sabia disso? Isso é bíblico. Cobertos de infâmia, mergulham sem esperança no ouvido eterno. Assim se porá termo ao pecado, juntamente com toda a desgraça e ruína que dele resultam, diz o salmista, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó, inimigo, consumaram-se as assolações. Salmo 90, 5 e 6, João no Apocalipse, olhando para a futura condição eterna, houve uma antífona universal de louvor, imperturbada por qualquer nota de discordância. Toda criatura, no céu e na terra, atribuía glória a Deus. E eu preciso ler isso para você. Olha o que diz aqui, presta atenção. Em Apocalipse 5:3. Não haverá então almas perdidas para blasfemarem de Deus, contorcendo-se em tormento interminável. Tampouco seres sem nenhuma alegria no inferno unirão seus gritos aos cânticos dos salvos. Olha que absurdo. Isso é muito sério, muito sério. Sobre o erro fundamental da imortalidade inerente, repousa a doutrina da consciência na morte, doutrina que, semelhante à do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estarão a par de tudo que ocorre na terra, e especialmente da vida dos amigos que deixaram após si. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos, os saberem das dificuldades dos vivos, testemunharem os pecados cometidos por seus próprios amados e vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias da vida? Quanto da bem-aventurança celeste seria fruída pelos que estivessem contemplando seus amigos na terra? E quão revoltante não é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. Em quão profundas angústias deverão mergulhar os que se veem seus amigos passarem a sepultura sem se acharem preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado? Muitos têm sido arrastados à insanidade por este inquietante pensamento. Muita gente enlouquece só de pensar nisso, viu? O que dizem as Escrituras com relação a estas coisas? Davi declara que o homem não se acha consciente na morte. Aleluia! Olha o que ele diz. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em terra. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Salmo 146, 4. Salomão dá o mesmo testemunho. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Aleluia, isso merece um aleluia, não é? Olha que coisa boa. Quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi prolongada 15 anos, o rei agradecido rendeu a Deus um tributo de louvor por sua grande misericórdia. Nesse cântico, ele dá razão por que ele estava assim tão feliz. Qual que foi? Não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos sim, estes te louvarão como hoje eu faço. Isaías 38, 18 e 19. Uau! A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Ezequias, porém, não pôde ver tal perspectiva gloriosa na morte. Com suas palavras concorda o testemunho do salmista. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 6, 5 e 15 e 17. É sério isso, não é?
Vou ler mais um pedaço para você aqui do que o Senhor Deus diz a respeito desse assunto. O que Pedro falou? Você fala, não, mas tudo está no Velho Testamento. Quer ouvir uma coisa? Pedro, no dia do Pentecostes, declarou que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Porque Davi não subiu aos céus. Atos 2, 29 e 34. O fato de Davi permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os justos não ascendem ao céu por ocasião da morte, e unicamente pela ressurreição, em virtude de Jesus haver ressuscitado, que Davi poderia finalmente assentar-se à destra de Deus. E Paulo disse, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora continua. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 16 e 18. Se durante 4.000 anos os justos tiveram a sua sorte, ido diretamente para o céu, como poderia Paulo ter dito que se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Não seria necessária a ressurreição. Presta isso mesmo. Quer dizer que as pessoas que elas morreram já vão direto para o céu ou para o inferno, para qualquer lugar? Me responda, para que Jesus iria ressuscitar alguém? O mártir Tyndale, referindo-se ao estado dos mortos, declarou: confesso abertamente que não estou persuadido de que eles já estejam em plena glória em que Cristo se acha, ou em que estão os anjos eleitos de Deus. Tampouco é isto artigo de minha fé, pois se assim fosse, não vejo isto senão sem o pregar a ressurreição da carne seria coisa vã. Prefácio do Novo Testamento, na edição de 1564, nas conversas a respeito de Tyndale. É fato inegável que a esperança da imortal bem-aventurança ao morrer tem determinado generalizada negligência da doutrina bíblica da ressurreição. Esta tendência foi anotada pelo Dr. Adam Clarke, que disse: a doutrina da ressurreição parece ter sido julgada de muito maiores consequências entre os primeiros cristãos do que o é hoje. E como é isso? Os apóstolos estavam continuamente insistindo nela e concitando os seguidores de Cristo a diligência, obediência e animação por meio dela. E seus sucessores, na atualidade, raras vezes a mencionam. Pregavam os apóstolos, nela criam os primitivos cristãos, pregamos-nos nós e nela creem os nossos ouvintes. Não há doutrina no Evangelho a que se dê maior ênfase e não há doutrina no atual conjunto de assuntos pregados que seja tratado com maior negligência. Comentário sobre o Novo Testamento no volume 2, a respeito de 1 Coríntios 15. Este estado de coisas tem continuado ao ponto de ficar a gloriosa verdade da ressurreição quase totalmente obscurecida e perdida de vista pelo mundo cristão. Assim, o autor do comentário acima referido explica as palavras de Paulo. Para todo fim prático de consolação, a doutrina da bem-aventurada imortalidade dos justos toma para nós o lugar de qualquer doutrina duvidosa acerca da segunda vinda do Senhor. Por ocasião de nossa morte, o Senhor vem a nós. É isso que devemos esperar e aguardar. Os mortos já passaram para a glória. Não esperam a trombeta para seu juízo e bem-aventurança. Gente, que maluquice é essa? Que coisa séria, não é? E quando se para pensar sobre isso, você fala, mas de onde se tirou isso? Isso era o que se pregava a maior parte das vezes, né? Agora, por favor, observe o que eu vou ler para você. Quando, porém, estava para deixar seus discípulos, Jesus não lhe disse que logo iriam ter com ele. Vou preparar-vos lugar, disse ele, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, 2 e 3. E disse-nos Paulo, ele disse um pouco mais, o que ele disse? Que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E acrescenta, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Quão grande é o contraste entre essas expressões de conforto e do ministro universalista que acabamos de citar no livro. O último consolou os que foram despojados da companhia do seu ente querido, com a afirmação de que por mais pecador que o morto pudesse haver sido, ao expirar aqui, seria recebido entre os anjos. Paulo aponta a seus irmãos a futura vinda do Senhor, quando os grilhões do túmulo serão quebrados e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia!
Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, seu caso deverá ser investigado, como já estudamos, e seu caráter e suas ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados conforme tiverem sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. Notai as palavras de Paulo. Olhe bem. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. Judas se refere ao mesmo tempo, diz assim, aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eternas, até o juízo daquele grande dia. E cita ainda as palavras de Enoque, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 6, 14 e 15. João declara ter visto os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Apocalipse 20, verso 12. Se, porém, os mortos já estão gozando a bem-aventurada esperança celestial, ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um juízo futuro? Os ensinos da palavra de Deus acerca desses importantes pontos não são obscuros nem contraditórios, podem ser compreendidos pela mente comum, pela minha e pela sua. Mas que espírito imparcial pode ver sabedoria ou justiça no que se fala hoje? Receberão os justos, depois da investigação do seu caso, no juízo, este elogio: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mateus 25, 21. Quando nós entrarmos no céu, o Senhor Deus terá dito: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Se as pessoas já estão lá, para que Jesus vai precisar dizer isso quando levar o povo daqui da terra? Para pensar, pare para pensar sobre isso. São os ímpios convocados do lugar do tormento para receberem essa sentença do juízo de toda a terra. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Ó, sarcasmo solene. Vergonhoso obstáculo à sabedoria e à justiça de Deus. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretos. Comentando as palavras de Salomão no Eclesiastes, de que os mortos não sabem coisa nenhuma, diz o reformador: outro passo provando que os mortos não têm sentimento. Não há ali, diz ele, deveres, ciência, conhecimento, sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir e nada sentem absolutamente, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias nem anos. Mas quando despertarem, vai parecer a eles ter dormido apenas um minuto. Isso está escrito num livro que Lutero comentou. Em parte alguma nas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a recompensa e os ímpios para o seu castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram tal afirmativa. Cristo e seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a esse respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4:4, Jó 14, de 10 a 12. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, Eclesiastes 12:6, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em silêncio, não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol, Jó 14:21. Bendito descanso para o justo cansado, seja longo ou breve o tempo, não é para ele senão um momento. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Ao serem eles chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento e de que estavam a cair sobre o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
1 Coríntios 15, 55. Irmãos, eu louvo a Deus, porque este é o verdadeiro ensino das Escrituras. Deus não ensina que o meu filho que faleceu está a sofrer ou está me vendo num certo lugar, porque ele era bem criancinha, está me vendo num certo local, os sofrimentos que se passam aqui. Não, isso não é verdade. Também não diz que as pessoas más estão lá atormentadas dentro do inferno queimando. Isso não faz parte do coração de um Deus. E nem diz também que as pessoas vão direto para o céu. Nada disso. Irmãos, em nome de Jesus, fiquemos com o que está nas Escrituras. Meu filho descansa o sono da morte, de onde o Senhor, o único que é capaz de dar vida, virá retirá-lo dali para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, obrigada por deixar claro nas tuas palavras estas verdades concernentes aonde vão os mortos quando morrem. O que acontece quando alguém morre? Em nome de Jesus, nos abençoe para tirar de nossa vida qualquer miséria desse vinho de Babilônia que tantos de nós temos tomado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um excelente dia hoje. Até o próximo estudo. Um abraço.